Olá, a graça e a paz de Yeshua esteja sobre sua vida. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que causa muita polêmica e pela graça de Jesus, Deus tem me revelado algumas coisas em relação a esse tema, né? E eu vou começar a gravar uma sequência de vídeos falando sobre esse tema. E esse tema é a origem de Satanás, a metamorfose de um anjo e, consequentemente, a origem do mal. Como é que veio surgir o mal sobre a humanidade? Então, esse é um tema muito polêmico, que causa muita controvérsia, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele tem me revelado algumas coisas e eu gostaria de passar para vocês, mesmo que seja uma síntese, mas para que você entenda um pouco como é que surgiu esse indivíduo que tanto faz mal para a humanidade, tanto leva as pessoas a fazerem o mal, tragédias, mortes, homicídios, traições, todo tipo de mazela vem da influência desse camarada que nós conhecemos como Satanás. E muita gente não entende, assim como eu também. Eu passei muito tempo orando e pedindo a Deus como é que um ser criado por Ele, né, se tornou o grande opositor do grande Deus, do grande Todo-Poderoso, Yahvé Adonai. Então eu vou ler um texto aqui para começar essa sequência de vídeos, mas eu vou ler um texto aqui para a gente entender mais ou menos o que possa ter acontecido para que esse mal viesse a surgir aqui no nível humano, né, da coisa. Então vamos ler um texto aqui que está, na realidade são dois textos, dois versículos. O primeiro está em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz: Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. E o outro versículo está em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, querido, nesse primeiro vídeo aqui da sequência que nós vamos fazer, eu vou trazer uma indagação, uma pergunta, para que você faça uma reflexão, e eu vou mostrar no texto, porque toda revelação só é de Deus se ela tiver base bíblica. Então não adianta eu chegar aqui e dizer que Deus me revelou algo e eu falar alguma coisa aqui que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, ou se não vir com especulações que não tem profundidade ou não está fundamentada na palavra do Senhor. E tudo aquilo que foi dito até hoje e que possivelmente possa ser dito no futuro, se não tiver base bíblica, é mera especulação, ou se não até influência ou inspiração maligna para torcer a verdadeira palavra de Deus.
Então, nós vemos dois textos aqui. O primeiro foi quando Deus, né, estava na criação e Deus criou o homem, a mulher, os animais, né, criou céus, terra, criou tudo. E Deus disse para o homem, né? Eu li o 17, mas vamos ver o 16 aqui para a gente entender melhor. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: não comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então aí foi na criação, quando Deus criou céus, terra, lua, estrelas, animais e por último o homem. Aí Deus deu essa ordem a ele, que ele poderia comer de toda a árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal, né? Alguns chamam da árvore da ciência do bem e do mal. E o segundo texto que nós lemos foi aqui, na queda, que Satanás, o opositor, influencia a mulher de uma forma, né, ele persuadiu a Eva, né, com palavras, né, que a princípio no coração de Eva eram algo, né, algo muito prazeroso, algo que daria uma coisa que ela nunca tinha experimentado. Então ela foi seduzida pelas palavras de Satanás. E ele disse: ora, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E Eva, tendo ouvido essas palavras, comeu e deu o fruto a Adão. Agora, o ponto que eu quero chegar é esse. Eu tenho muito ouvido falar, né, sobre a questão do mal. Se lá no Éden já existia mal, né, se Deus criou o homem, né, o homem era um ser puro, não tinha malícia, não tinha, né, essas coisas que nós temos no coração hoje, muitas vezes de rancor, rebeldia. O homem foi criado sem nenhum contato com qualquer coisa que fosse maligna ou mal. Mas nós vemos que o homem caiu e passou a ser mal. A Bíblia diz que o coração do homem é continuamente enganoso. Foi após a queda que Satanás perverteu toda a criação, a natureza do homem. O homem se tornou o que é hoje. Eu tenho estudado muito sobre esse assunto, eu tenho ouvido muito sobre esse assunto, e eu ouço dizer que lá no Éden não existia o mal. Foi Satanás, através da serpente, que introduziu o mal lá no Éden. Só que isso não é bíblico, isso é antibíblico. Se nós formos ver na Bíblia, no Éden existia o mal já. O mal estava lá e eu provo na Bíblia. Porque os textos que nós lemos é a prova que o mal já existia. Pelo menos no nível humano ali, né, em um nível humano da coisa, o mal já existia. Então nós vemos o texto que Deus falou para Adão: olha, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos de todas as árvores aqui, menos a do conhecimento do bem e do mal. Então o mal estava lá. O mal estava lá no Éden. E posteriormente, quando a mulher come, ela passa a ser o quê? Conhecedora do bem e do mal. Ou seja,
O coração dela já é contaminado com o mal. E a natureza, que era pura do homem, se perverteu. E agora nós somos isso, o que apresenta hoje a humanidade. Homens cruéis, homens terríveis. Se nós formos ver na história, homens como Hitler, que matou muita gente, Napoleão e outros por aí. Então o mal já existia. É claro e evidente no texto que o mal já existia lá no Éden. Estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem não tivesse comido, ou se a mulher não tivesse comido e dado ao Adão, nós não teríamos esse conhecimento do mal. Mas o mal já existia lá. Então, depois de muito estudar, muita oração, pedindo muito a Deus, e eu tinha lido esse texto várias vezes e depois veio como uma revelação. Eu falei, não, o mal já existia. O mal estava lá. Agora, o porquê o mal estava lá? Aí é outra coisa. É isso aí, mais na frente, nós vamos saber o porquê o mal estava lá. Né? Se você se prontificar a passar a ver a sequência de vídeos, você vai ver o porquê o mal estava lá, mas bem lá na frente. Né? E como é que esse mal veio existir. Mas que o mal estava lá no Éden, já estava. Então esse primeiro vídeo só foi para mostrar que o mal já existia lá no Éden. Né? Aí depois vem toda uma série de indagações. Mas se o mal estava lá, quem criou o mal? Foi Deus que criou o mal? Da onde veio o mal? Então tudo isso nós vamos, através da Bíblia e da graça do Senhor em revelação, nós vamos trazer para vocês sobre essa questão. Então Deus abençoe, até o próximo vídeo. Amém.